pessoal, nessa primeira aula eu vou ensinar vocês a aprenderem a reconhecer uma orquídea. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? A estrutura da planta é muito importante para vocês aprenderem essa diferenciação e a flor. Eu trouxe para vocês, aqui nessa mesa, diversos tipos de orquídeas. Por quê, Ju? Porque às vezes você encontra uma plantinha e fala, eu tenho certeza que não é orquídea, e é, tá? Então, eu trouxe aqui as flores mais tradicionais, que é a flor da Phalaenopsis, que é a planta mais comum que nós temos no mercado hoje, e ela é a mais fácil de você identificar pela flor, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a estrutura de uma folha de fal. Vocês notem que ela tem aqui as sépalas, que é essa estrutura de trás da flor, e nós temos as pétalas, que são a estrutura da frente. Uma das pétalas é o labelo, é essa estrutura toda colorida, toda perfeita, que chama a atenção dos agentes polinizadores. Então, aqui nessa estrutura da flor da fal, dá para você ver muito bem, perfeitamente, que é uma orquídea. Mas nem sempre é assim, pessoal. Às vezes nós temos as flores tão diferentes, tão pequenininhas, flores longas, flores curtinhas, que você fala, Ju, não dá para reconhecer, não dá para perceber se é uma orquídea ou não. Pessoal, fiquem tranquilos, com o tempo vocês vão se identificando com as florzinhas de orquídeas, não precisa se preocupar com isso, tá? O importante nesse curso que a gente vai fazer juntos é saber cultivar as orquídeas. Para isso, para identificação, tem vários livros, vários conteúdos que vocês podem ter acesso posteriormente. Eu vou deixar aqui registrado nesse curso para vocês, tá bom? Bom, vamos começar falando da estrutura da folha, gente. Olha só. Por um exemplo, essa Ludisia discolor. A folha já decora tudo, né? Você não precisa nem de flores aqui. Ela é conhecida como orquídea pipoca, porque as flores também são lindas, toda branquinha, toda delicadinha, mas a folha já é um luxo só, tá? Então, olha só, aveludada, com um tom diferente atrás, bem exótica, essa é a Ludisia. Aí nós temos também as folhas rajadinhas de uma Phalaenopsis, que é a mesma que nós mostramos no início da fal, mostrando as florzinhas, é a mesma planta, mas com características diferentes. As folhas mais alongadas, toda rajada, enquanto a fal tradicional não é assim. Ela tem a folha gorduchinha, redondinha, né, bem diferente dessa, sendo do mesmo gênero, mas características diferentes. Bom, a Locártia, gente, também é uma plantinha muito exótica, com florzinhas bem pequenininhas, e a estrutura que você olha fala assim, puxa vida, Ju, isso parece uma suculenta, né? Fala assim, isso aqui não é uma orquídea, mas é uma orquídea bem exótica, bem bonita, com características diferentes dessas que eu já mostrei para vocês. Pleurothales. Os nomes são esquisitos, mas vocês vão se adaptando com eles também. A florzinha sai do meio da estrutura da folha, bem aqui no meio. E um monte de cachinho de flores micros. E aí que eu quero chegar. Vocês vão perceber que existem vários tamanhos de flores. Então, quanto menor a florzinha, fica mais difícil de você identificar se é uma orquídea ou não. Tá? Quando você tem uma flor grande, como da fal, da vanda, até dos oncidiums, você identifica as sépalas, as pétalas e o labelo com mais facilidade. Tá? Quando a flor vai diminuindo o tamaninho, fica mais difícil a identificação, tá certo? Porque elas nem sempre terão esse formato da Phalaenopsis. Vocês não vão visualizar com clareza, separadamente, as sépalas e as pétalas, tá? Às vezes elas estão fundidas. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplares também nessa mesa. Por um exemplo, gente, essa Renanthera monachica. Ela tem a estrutura de flor bem diferente da flor da Phalaenopsis, tá? As sépalas e pétalas são bem mais alongadas e coloridas, toda pintalgada. Então vocês não vão encontrar sempre a mesma estrutura de flor,
tá? Então, vai ter uma grande diversidade. Vou pegar um outro exemplar para vocês, bem próximo à Renanthera, que está aqui nesse vasinho. Deixa eu pegar esses dois. Vou mostrar esse aqui primeiro para vocês, que é bem semelhante a essa daqui. Também é uma Renanthera, tá, gente? Só que a sépala e pétala é um pouquinho mais larguinha, tá? São detalhes minúsculos que a gente tem que se adaptando a eles. Bom, as pessoas confundem muito a orquídea com a flor chamada íris, amaryllis. O pessoal sempre pergunta, Ju, é uma orquídea? E eu trouxe o exemplar para vocês aqui. Esse é um exemplar de uma íris, tá? A florzinha eu vou compartilhar com vocês por foto. Aqui nós temos a batata, o bulbo da amaryllis. As orquídeas têm bulbos, as orquídeas têm pseudobulbos, tá? É um falso bulbo, fica sobre a terra, sobre o substrato. Então, os bulbos, eles ficam dentro da terra e a orquídea tem pseudobulbo que fica fora do substrato, tá? Então, essa estrutura da planta, a parte verde da planta, vai te ajudar muito a identificar se é uma orquídea ou não. Bom, vamos pegar uma estrutura aqui de uma Cattleya, que é uma das principais orquídeas do mercado hoje, tá? Eu quero que vocês percebam comigo que a Cattleya, ela tem rizoma, que é essa partezinha, esse elo que une um pseudobulbo no outro. É uma corrente. Nas minhas aulas eu sempre explico pelas minhas mãos, tá? Eu explico assim, que abrimos as nossas mãos, pseudobulbo, rizoma, pseudobulbo, rizoma, e assim sucessivamente, tá? Outra estrutura, uma parte da orquídea que vai te ajudar muito a identificar o próprio pseudobulbo. Existem diversos tipos, mais alongados, mais gordinhos, é uma grande variedade, mas a orquídea tem pseudobulbo, que é essa base que sai aqui do rizoma, tá? Geralmente o pseudobulbo das Cattleyas vem envolvidos por essa palha chamada como bainha. Essa palhinha aparece quando o pseudobulbo vai crescendo para proteger, para que esse pseudobulbo fique firme e protegido até ficar maduro. Nas Cattleyas especialmente, tem outras orquídeas que também têm a espata, mas nas Cattleyas principalmente saem do pseudobulbo uma folha modificada que é chamada de espata. É dentro dessa espata que será formada o botãozinho de flor e depois ela vai sendo empurrada até o desabrochar da florzinha. Muitas vezes essa espata seca. Isso não significa que você perdeu a floração. Então é muito importante você não cortar essa espata mesmo que ela tenha secado, porque a orquídea é surpreendente e você pode ter uma floração muito bonita pensando que não teria. A espata surge sempre do pseudobulbo novo. Nos pseudobulbos antigos não virão mais espatas. Folhas, gente. Folhas tem de tudo quanto é tipo, conforme eu já mostrei para vocês aqui. Muita gente se preocupa assim, Ju, folhas pintadinhas, está com doença? Não. Muitas orquídeas têm as folhas pintadinhas, vocês não precisam ficar preocupados. Por um exemplo, essa lélia toda manchadinha, né? Quem não tem experiência, olha para um exemplar desse e fala assim, Ju, essa tá doente, essa eu não vou levar para casa. Muito se engana. Lindíssima, é exótica por ter exatamente essas pintas do exemplar aqui. Perfeita, uma planta linda, 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 linda. Pintadinha na frente, pintadinha no verso. Bom, vamos aqui. Mais uma que tem pintinha. É um dendrobium, gente. Olha a delicadeza da flor desse dendrobium. E olha o charme das pintas do bulbo. Vocês percebam que os pseudobulbos tem gordinho, tem magrinho, tem muita orquídea que você não vai encontrar pseudobulbo,
tá? Você vai encontrar o caule. Juliana, que orquídea tem caule? Vou mostrar para vocês as orquídeas que têm caule. As mais tradicionais, Phalaenopsis e Vanda, tá? Olha só, essa é uma Phalaenopsis, mas é uma Phal micro. Então você não consegue visualizar claramente como a Phal grandona a estrutura do caule, mas ela está aqui, tá? Então não tem pseudobulbo. Aqui eu tenho uma micro muito linda, uma planta asiática, uma Schoenorchis fragrans. Também a estrutura de Vanda, parece uma micro Vanda, de tão pequenininha que é, adulta, já está até com botões. Também a estrutura do caule. Pessoal, importante vocês saberem que as plantas que possuem caule, elas são monopodiais. O que significa isso? Elas vão crescendo uma única planta verticalmente, tá? E vão emitindo as suas folhas deste caule. As plantas que têm pseudobulbo, elas são simpodiais, tá? Elas vão brotando, tem a estrutura do rizoma que eu ensinei para vocês e elas vão emitindo novos pseudobulbos, tá? Sempre sendo uma única planta. Numa planta monopodial como a Phal, quando ela emite um cake, emite um broto, é uma planta nova. Nas simpodiais, quando ela emite um pseudobulbo, um brotinho novo, é da mesma planta, tá certo? Então, é só a título de curiosidade, mas é importante vocês saberem para entender a necessidade das regas, tá? Então, agora nós vamos falar, para você saber se é orquídea também, a raiz. A raiz da orquídea é bem diferente das raízes das outras plantas, tá? Então ela tem exigências diferentes. Vou mostrar para vocês aqui. A curiosidade para você saber diferenciar da orquídea é que a raiz da orquídea ela tem uma estrutura, a maioria das raízes, chamada velame. É uma esponjinha muito curiosa, tá? É uma esponjinha muito curiosa que absorve água e os nutrientes. Então, a estrutura da raiz da orquídea tem esse velame e dentro desse velame corre um fiozinho bem fininho que é a raiz, tá? Então, essa estrutura de raízes só as orquídeas possuem, mas nem todas serão aparentes como nas vandáceas, tá? Muitas vezes você não vê perfeitamente a raiz, ela fica bem escondidinha no meio do substrato. É o caso dessa moça aqui, ó. Você quase não consegue enxergar as raízes, porque nas orquídeas tem raízes bem grossas, tem raízes bem finas, e eu vou ensinar tudo isso para vocês aqui nesse curso de como regar, de luminosidade, de como plantar. Vai ser bem legal e bem completão esse curso para vocês. Tá certo? Então eu quero que vocês passem os olhos nessa mesa, veja toda a estrutura de pseudobulbos, de raízes, de flores. Vocês prestando atenção na estrutura de pseudobulbo, de caule, dá para você ter ideia se é uma orquídea ou não. Vai acontecer de ter dúvida? Vai, porque existem plantas muito parecidas com as nossas orquídeas, tá? Mas com o tempo vocês vão passar a se adaptar e vai ficar tudo muito mais fácil, até na nomenclatura, tá bom? Pessoal, para finalizar essa aula com chave de ouro, tenho duas dicas que vocês não vão mais errar na identificação, tá? Prestem atenção na estrutura da folha. As orquídeas, elas têm uma nervura principal, tá? Uma única nervura que corre bem no centro da folha. Ela pode ter outras nervuras ao lado, mas existe uma principal, que é essa característica da identificação da orquídea, tá? E as raízes, gente, as raízes das orquídeas, elas nascem descabeladas por todos os lados. Não existe uma raiz que vão saindo raizinhas do lado. As raízes saem de todo o caule, as raízes saem de todo o rizoma, então não existe essa raiz central com um monte de raizinho em volta. As raízes são descabeladas, tá? Uma curiosidade que eu não posso deixar de compartilhar com vocês. Existe uma orquídea que geralmente
praticamente não tem folhas. Ela fica com folhinha uma determinada época do ano, bem curtinha, mas depois ela elimina. É a orquídea raiz, a xiloxista. Ela é uma fofura e ela é conhecida só pelo nome orquídea raízes. Vou mostrar para vocês. Olha que linda! Bem especial essa plantinha, né, gente? E você vê que tem um caule pequenininho ali, que a gente quase não enxerga, e um montão de raízes descabeladas. Gostaram? Ajudou vocês clareou a ideia de é orquídea ou não é? Pessoal, aqui embaixo dá para você colocar o seu comentário, se você gostou, se ficou faltando alguma informação, tá? Se você tem alguma dúvida. Então eu gostaria muito que vocês participassem, tá? Comentassem e interagissem comigo durante esse curso todo. Combinado?